Começar então. Então, querido Mestre Jesus, nosso companheiro, tu dissestes um dia que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, tu ali estarias. Então, nós agradecemos a tua presença nesse instante junto de nós, nesta reunião, uma reunião de estudo, onde a gente procura conhecer o trabalho, a vida daqueles ceareiros que nos precederam e que caminharam na estrada do bem. Nós vamos pedir a essa espiritualidade maior que também esteja aqui conosco, nossos mentores, os mentores desse trabalho, que a gente possa abrir nossas mentes, acalmar nossos corações, para tudo aquilo que foi programado pela espiritualidade maior, para essa noite, para essa reunião, que a gente possa apreender o máximo possível e que tenhamos a coragem de colocar no nosso dia a dia, seguindo a trilha, né, desses nossos companheiros que nos antecederam também. Nós pedimos aos amigos espirituais que envolvam o Luiz Fernando, que vai ser o porta-voz do estudo dessa noite, que ele seja inspirado, abençoado, para nos transmitir aquilo que a gente precisa ouvir. Fiquem todos conosco até o final dessa reunião, graças a Deus. Bem, o nosso tema hoje é o Clarencio, né? Do livro Nosso Lar. A Glória vai E fazer é a o no... página, né? e é o... Faz antes do estudo ou Aham, depois? Antes? agora, né? Então tá bom. Então tá. Ah, sim, antes do estudo a Glória faz a página. Isso. Por favor, Glória. Boa noite. Boa Estão me noite. ouvindo? Estão, Uhum. né? Então, eu escolhi uma página pensando nos ceareiros, com amor. E sobre tudo isso, revesti-os de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se de luta, de sofrimento, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no caminho da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, de confiança, de benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina é a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no espírito de Senhor,
e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo, nascendo evolutivo. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor, com amor. Então, eu trouxe essa página do livro Vinha de Luz. Eu achei muito pertinente pelo trabalho, pelo projeto, né, que a Casa de Emmanuel trouxe, falando dos personagens dos livros de André Luiz. E que, se nós formos observar, estudar profundamente, todos são movidos pelo amor ao próximo, pela evolução, independente dos sacrifícios, como a página nos coloca, que todos nós passamos por sermos ainda espíritos imperfeitos. Nós aqui no planeta Terra podemos ver, eu tenho certeza que cada um já passou por uma situação em que o amor foi mais forte do que lições de moral, do que agressões físicas, do que eu mando, você obedece. E hoje nós podemos ver, junto às crianças, a mídia nos mostra isso, a convivência com crianças nos mostra a necessidade da meiguice, da caridade, no falar, no convencimento, na instrução, na educação, na orientação dos espíritos que estão vindo para a nossa tutela, como pais, como avós, tios. Pestalozzi fala, né, que o amor é a base da educação. A obra de Pestalozzi, né, como um grande educador que foi, e como ele pensava a educação, a base é o amor. A força motriz da educação é o amor. A força motriz do melhoramento do ser humano é o amor. Né? E hoje está aí, para constatação que nós vemos, sistemas, né, prisionais com falência na recuperação dos indivíduos. Não é afastando, não é amedrontando, agredindo, que se recupera um ser humano, se recupera um espírito, mas é através do amor. Então, amemos. Foi essa a página que eu trouxe para iniciarmos o nosso estudo. Muito obrigada. Obrigada, Amemos. Glória. Amemos. Muito obrigada, Glória. Muito obrigada. Como eu estava falando, o nosso tema hoje é o Clarence, do livro Nosso Lar, e é o Luiz Fernando Bahia, né, Miriam? Ah, Fala do sim. Luiz Fernando. Bom, eu acho que todo mundo Sim. conhece, né? O Fernando, como a gente chama ele, né? Mas, se alguém não conhece, eu vou fazer um breve release dele. Então, ele chama Luiz Fernando Bahia, ele é historiador, professor de história. E ele trabalha na Morada Espírita Professor Laire Hans, lá em Campinas, no interior de São Paulo. Ele também é orientador de estudo nessa casa. E ele tem um programa, eu vou falar tem, porque eu sei que ele está pensando novo, né? De obras do estudo do livro Obras Póstumas, no canal Amigos do Nosso Lar. E ele recebia vários convidados, era todas as segundas-feiras, né? Para uma prosa assim, bem temperada, né, Fernando? Eu sei que É foram como chamamos. 46, foram 46 estudos, eu vi alguns, eles são maravilhosos. E no 46, ele falou: voltamos em novo horário. Eu estou aguardando esse novo horário para retornar esses estudos. E assim,
Ele tem uma fala que a gente, sempre que a gente convida, né, e pergunta assim, tá tudo certinho? Ele fala, a terra foi preparada, o dono da semente não nos faltará. E ele tem outra fala muito legal, que ele fala assim, olha, eu tenho um grande amigo que é Jesus, e eu estou tentando seguir os passos dele. Então, Fernando, muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado por estar conosco. Uma alegria imensa. Às vezes a gente fica constrangido com algumas apresentações, mas essa foi muito bonita, foi muito amiga, muito acolhedora, da forma como nós gostamos de fazer sempre e dizer que as nossas conversas são sempre bate-papos entre irmãos. O programa volta com a bênção de Deus em agosto, é o que tudo indica no horário velho. Depois a gente passa, a gente fala um pouco disso. Mas eu queria saudar, inicialmente, a cada um dos irmãos, que, como foi muito bem lembrado na prece inicial, cada irmão, cada irmã está aqui reunido em família por Jesus. E nós trouxemos um dos companheiros de Jesus aqui atrás, que é Francisco de Assis, para também abençoar essa conversa, participar dela com a sua vibração. É um momento muito feliz e eu não posso me furtar a contar rapidamente a história desse momento. Quando estava preparando a conversa, eu me dei conta da beleza disso. Marquinhos Bernardi, meu irmão, meu amigo querido, inicialmente estava escalado para falar no horário. E ele não pôde. Mas o mais bonito disso é que um tempo antes, há cerca de um mês, eu pedi um favor a ele. Eu pedi que ele me substituísse no dia 25 de julho, porque eu havia assumido o compromisso e depois a morada, eu troquei os horários da morada e trabalho às quintas-feiras. E nessa quinta, dia 25 de julho, nós temos as cirurgias espirituais, a marcação de cirurgias espirituais na morada. E seria complicado, apesar de ser um dos menores elos da corrente, um tarefeiro pequeno, nós não costumamos nos ausentar nesse dia das cirurgias. Então eu pedi a Marcos que me substituísse. Um tempo depois, Marcos escreveu do seu jeito elegante, do seu jeito afetuoso, carinhoso como sempre, pedindo que eu o substituísse hoje. E quando eu estava preparando esta nossa conversa, que eu espero que seja uma conversa, que vocês participem, que não se acanhem, me veio um pensamento, uma inspiração, um acolhimento muito bonito. Marcos e eu nos chamamos os dois integrantes de uma confraria. É a confraria dos burrinhos felizes. O nosso patrono é o burrinho que levou Jesus no domingo de Ramos. E nós falamos o burrinho porque é um jeito de manter os nossos pezinhos no chão, para que nós jamais nos confundamos com a mensagem, com o verdadeiro mensageiro, com o dono da semente. Nós somos os burrinhos, e ao burrinho cabe levar a mensagem. Então, quando essa ideia veio, eu escrevi para ele, relatando isso, donde se conclui que não importa qual burrinho leva a mensagem, o importante é que a mensagem seja entregue. Então, nós vamos tentar não atrapalhar muito o dono da semente, o detentor da mensagem. E dito isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez, de coração, pedir que cada irmão se sinta abraçado, um abraço apertado, forte, fraterno. Queria agradecer ao nosso benfeitor Emmanuel. Eu já estive falando dos Ceareiros de Luz antes, tive a alegria de apresentar um pouquinho da obra de Hermínio de Miranda. E hoje nós estamos de volta. Então que Emmanuel nos abençoe, que os benfeitores de todas as casas aqui reunidas estejam conosco, que o nosso professor Hans me dê a sua bênção,
E nós vamos então falar com bastante alegria desse personagem de um livro que eu costumo chamar de O Meu Caminho Suave. Quem tem a minha idade, um pouco mais, um pouco menos, conhece a cartilha Caminho Suave. Eu li Nosso Lar antes de começar a ler a codificação, ou eu pensei que li Nosso Lar. E, para além da história tocante de Nosso Lar, muitos personagens, muitos irmãos chamavam a atenção. Indubitavelmente, Clarencio tocou meu coração desde sempre. E é desse irmão querido, dessa alma amiga, desse tarefeiro fraterno, que nos coube conversar, falar um pouco hoje. Então, Marcos passou um pouco as diretrizes da proposta e, como sempre, nós não conseguimos nos decidir por nenhuma. Então, fizemos uma mistura, de forma que a nossa abordagem hoje propõe falar um pouquinho do livro, um pouco mais de Clarencio, mas, sobretudo, do diálogo que esse irmão, que os livros de André Luiz, que a obra de André Luiz estabelecem com a doutrina espírita. Por incrível que possa parecer, há detratores. Por incrível que possa parecer, algumas pessoas já disseram e até escreveram que Chico Xavier, que Emmanuel, que André Luiz fazem um espiritismo católico. Bom, basta ler com cuidado essa obra para ver que a crítica não se sustenta, mas que também, sem dúvida nenhuma, nós não estamos aqui fazendo uma guerra religiosa, porque o que nós defendemos é a religiosidade. Então, onde cada irmão se sente tocado, aí está bem para ele. E nós que somos espíritos eternos, não tem devolução, uma vez criados, não tem devolução, nós continuamos a caminhada. Nós já estagiamos em muitas casas, inclusive no catolicismo. Falo por mim e certamente falo por outros do movimento espírita. Então, o bonito da obra de André Luiz, o bonito das psicografias de Chico, é que estabelecem um diálogo honesto, um diálogo sincero com a doutrina santa e bendita que nos ilumina, que nos acolhe, que é o nosso norte. E o livro Nosso Lar começa... Bom, eu ia me esquecendo, eu sempre digo isso. Eu gostaria de juntar numa obra todos os prefácios dos livros de André Luiz. Os livros são prefaciados por Emmanuel. E se nós fizéssemos isso, se nós estudássemos sistematicamente cada prefácio da obra de André Luiz, nós teríamos mais um manual maravilhoso, entre tantos manuais, no melhor sentido que essa palavra tem, que Emmanuel nos proporcionou. Cito apenas para constar, Pensamento e Vida, que Emmanuel chama de um livrinho para aqueles que vão retornar à Terra. E que livrinho, que bênçãos e que tesouro. Então, sem mais demoras, vamos falar desse personagem que nos coube, Clarencio. Clarencio é um dos 72 ministros de Nosso Lar, um dos 12 ministros do auxílio de Nosso Lar. E ele tem características muito pronunciadas, que estão presentes ao longo do livro. Embora, se os irmãos forem fazer um estudo aprofundado, vão ver que as entradas em cena de Clarencio, elas são poucas. Ao contrário dos outros orientadores de André,
que, por vezes, têm falas belas e longas, estudos aprofundados, nós percebemos que esse espírito, esse verdadeiro seguidor do jovem rabino da Galileia, ele utiliza como ferramenta de ensino o exemplo, assim como Jesus fazia. Então, Clarencio é extremamente discreto. Clarencio é amoroso. Quando a gente diz amoroso, nesse planeta, às vezes tão endurecido, essa palavra é confundida com tibieza, com fraqueza, nada mais falso. A amorosidade de Clarencio vem acompanhada de muita firmeza. A entrada em cena dele no livro é extremamente tocante. Nós passamos o primeiro capítulo do livro com o espírito se debatendo em regiões umbralinas. Nós passamos o primeiro capítulo do livro com esse espírito colhendo frutos amargos de algumas escolhas feitas na Terra, onde a vida desse espírito, o nosso irmão, que depois adotou o nome de André Luiz, foi uma vida boa, no sentido da Terra, no sentido do mundo, uma vida de riquezas materiais, uma vida de títulos, uma vida de posição social. Então nós surpreendemos esse espírito, que por enquanto não tem nome, nós surpreendemos esse espírito tomando contato com os frutos de suas escolhas, até que, perseguido, sendo chamado de suicida, e ele não entendia nada, ele se lembra de algo que nós também, muitas vezes, na nossa caminhada, nos esquecemos. A força que tem uma prece, não uma prece mecânica, não uma prece decorada, a força que tem uma súplica que brota do mais íntimo do espírito. André se lembra de se conectar com o mais alto. André começa a perceber que todo o poder do mundo é extremamente modesto e fica no mundo, ao contrário do poder que vem de mais alto. Então, após a súplica, nós temos uma cena muito tocante. Nessa edição da FEB, que eu simplesmente amo esses livrinhos antigos, eles soltam as páginas, mas não tem problema, a gente conserta, né? São tesouros que nós recebemos da federação. Vou pedir licença, em alguns momentos eu vou ler, porque acho extremamente importante que a gente vá conversando em cima daquilo que o livro nos traz. Então, depois da prece, o espírito que se debatia no umbral diz assim: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus.
Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Essa é a entrada de Clarencio naquele momento da caminhada do nosso tão amado André Luiz. Sou apenas teu irmão, como se fosse pouco. Se todos no planeta nos reconhecêssemos como irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai, que beleza seria! Não foi uma entrada precedida de tambores, clarins, espetáculo pirotécnico. Foi a entrada de alguém que sabe muito bem qual é o seu papel, de alguém que sabe muito bem o que é que deve fazer. Depois dessa acolhida André Luiz, com firmeza, ele dá ordens, com gentileza também, ele dá ordens para que o irmão seja socorrido. E assim é marcada a entrada de André na colônia Nosso Lar, para ser socorrido. Anotei aqui algumas das características de Clarencio. Conforme já dissemos, é discreto. A sua presença percorre toda a narrativa, embora ele apareça muito pouco. Tudo bem por aqui, meus irmãos e minhas irmãs? Tudo tranquilo? Que bom. Eu vi o joinha da Denise no canto da tela. Ótimo, então podemos continuar. E me interrompam a hora que desejarem, tá bem? Perguntas, colocações, é uma roda de conversas entre amigos. Então, como nós falamos, nós vamos intercalar falas com momentos do livro. Depois dessa entrada, no capítulo 4, André Luiz vai encontrar um outro irmão, o Henrique Luna, um médico também. Um médico experimentado em Nosso Lar. André está feliz, de roupas limpas, bem cuidado, e tudo vai bem. Até que Henrique Luna pronuncia uma frase que eu não vou ler agora, mas que é mais ou menos assim. Uma lástima que tenha chegado até aqui através do suicídio. André então se lembra dos momentos no umbral em que ele era chamado justamente assim, de suicida. E esse capítulo, esse livro, de uma maneira geral, introduz um tema que agora começa a ser mais explorado. Marlene Nobre, estudando a obra de André Luiz, já trabalhou isso, outros irmãos trabalham isso, mas parece que só que nós descobrimos muito recentemente a importância de falar desse tipo de suicídio. Então, esse livro é de 1943, não? É antes. Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. E já estamos falando de suicídio inconsciente.
Quando Henrique Luna fala do suicídio inconsciente, André, deve haver um engano. Eu desencarnei após renhida luta com a doença. Deus sabe como me foi custoso abandonar o corpo físico e deixar para trás a família tão amada. Quem vai explicar e salvar a situação, adivinhe, é Clarencio. Ó meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Como se dissesse: calma, André, você não é o único. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento. Esse meu esboço de estudo, eu chamei esse trecho justamente assim: tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve o problema. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraterna. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Deu para acompanhar bem a leitura? Deu? Tem coisas muito importantes aqui. Não sei quantos dos irmãos e das irmãs trabalham em suas casas com a mediúnica ou com o atendimento desobsessivo, os trabalhos de desobsessão. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, já tem um tempinho, e Hermínio de Miranda, no Diálogo com as Sombras, ressalta isso que nós vamos lembrar agora. O arrependimento liberta, a cura, a culpa aprisiona. Eu fui ler com muita atenção esse trecho da fala de Clarencio. Guarda a bênção do remorso. Mas o remorso, o remoer associado à culpa, é desejável? Não. Mas vamos ver a fala na íntegra. Hein? Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Trocando em miúdos, em português do século XXI, em 2024. O que Clarencio está dizendo? André, tá bom. O tempo de se sentir culpado, despertou pela culpa, remoeu, isso é bênção também. Isso é uma oportunidade de despertar. Mas agora chega. Agora é hora de colocar as mãos na terra e cultivar os canteiros. Trabalho, meu irmão. Vamos construir a ideia do arrependimento. E vamos entender que arrependimento sem expiação e sem reparação é metade do caminho percorrido, mas não é o caminho percorrido. Quanta sabedoria desse orientador que se faz tão simples, tão terno, tão delicado. Tem uma coisa que ele fala no início dessa fala
que eu escrevi em letras garrafais. E, obviamente, é para mim, né? Ele diz e vai dizer em outros trechos que nós separamos. Não te lastimes. Não te lastimes. Antes, saiba que as tuas lágrimas atingiram corações amigos, que se apiedaram de ti. Vamos ser gratos. Minhas irmãs, meus irmãos, quantas vezes ao longo da nossa caminhada, que a Lívia escreveu, reconhecer a responsabilidade é diferente de cultivar a culpa. Quando identificamos as nossas responsabilidades, aí sumiu para mim. Depois eu vou ler com atenção, né? É isso. Vamos entender que não se trata mais de culpa. Nós não estamos na nossa celinha medieval, no mosteiro, no convento. Nós não estamos no catre com o chicotinho torturando as nossas costas, né? Isso pouca valia tem. Se trata agora de entender que é responsabilidade. Quem destruiu, constrói. Quem adulterou, agora faz certo dessa vez. Adulterou no sentido de transcreveu de maneira incorreta as escrituras. O Haroldo dá sempre esse exemplo. É responsabilidade. O Deus não é mais o Deus dos exércitos. É o Abba. É o paizinho sempre disposto ao perdão. Todo amor, toda bondade e justiça. Não é possível recompensar aquele que ainda não conquistou com méritos. Em pouquíssimas palavras, Clarencio está despertando André para isso. Anotamos desse capítulo 4, que se chama O Médico Espiritual, é Henrique Luna, e que nós chamamos de Tesouros do Arrependimento. Os adolescentes chamariam de hashtag, né? As que nós anotamos nessa fala de Clarencio são assim: remorso não resolve problemas. Não te lamentes. Sê grato. Sossega teu espírito e confia. Confia em quem, Clarencio? Confia em quem, Fernando? Confiemos todos nós, queridos e queridas, que a espiritualidade não nos falta nunca. André vai reclamar lá pelas tantas. Não diz diretamente, mas a mensagem é inequívoca. Por que o senhor demorou tanto? Quantas vezes não somos nós? Às vezes eu leio André Luiz, principalmente nesses pequenos deslizes, e subo a hashtag André Luiz me representa, né? Então, por que demorou tanto? E o que a espiritualidade responde para ele? Não. Você teve assistência o tempo todo. O tempo todo a espiritualidade amorosa estava ao seu lado. Estão falando para nós, né? O tempo todo a espiritualidade amorosa estava ao seu lado. Quem é que se atrasou? Foi você, André, para sintonizar o canal correto. Uma vez que encontrou a sintonia, pronto. O benfeitor pôde ser visto e prestar socorro, né? Então, essa fala de Clarencio, esse trecho do livro, é muito importante para nós. Confiar. Confiar sempre. Mesmo que as nuvens, às vezes, encubram o sol por mais tempo do que a gente gostaria. Confiar sempre. A espiritualidade está a postos. A última hashtag, que só por ela merecia
Um outro estudo, nós fizemos isso de alguma forma no Diálogo com as Sombras, é a ideia do suicídio inconsciente, que vai ser pontuada na primeira parte do livro. O médico de sucesso, o chefe de família, provedor, como um certo alemão chamado Carlos Gustavo Jung dizia, tem sombras. Todos nós temos sombras. As sombras de André o levaram prematuramente ao desencarne. A doença, a sífilis, órgãos muito danificados. Estou abrandando as palavras usadas no livro. Se tiverem curiosidade, vejam como é que os médicos se referem aos órgãos de André pela bebida, pela comida em excesso. Então, o suicídio inconsciente é um assunto extremamente sério e que deveria ocupar mais tempo de nós espíritas. Capítulo 4. Tudo bem? Comentários? Tudo certo? Prossigamos. Outro trecho que nós separamos é um pouquinho à frente e vai falar um pouco mais de Clarencio. No capítulo 6, que o autor intitulou Precioso Aviso, Clarencio vai visitar André Luiz. Nós não queríamos estar na condição de André, mas quem é que não gostaria de receber uma visita que chega ao nosso quarto, que chega à nossa casa, dizendo assim: é ministro do auxílio, um dos 72 ministros de nosso lar. Diríamos nós, às vezes presos a títulos. Não é pouca coisa. Olha como o ministro chega no quarto de André. Parece o nosso vovô. Como vai? Melhorzinho? Quanta doçura, quanta amorosidade. Se dirige a uma criança espiritual. Se dirige a um irmão que precisa disso. Mas não nos iludamos. É um professor de altíssima categoria. Seguidor do jovem Rabino Galileu, ensina da mesma forma, com autoridade moral inegável. Então, quem é que não tem um amigo, uma amiga? Quem nunca, também é um termo adolescente, quem nunca se comportou dessa forma, né? Você pergunta, tudo bem? Tudo bem nada, senta aí que eu vou te contar, né? E toma história, sempre triste, amúrias, né? O nosso André Luiz não é diferente. Então tem uma avaliação da parte dos médicos sobre a condição espiritual de André, dos órgãos, enfim. E aí ele fala: não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. E aí vai uma página inteira de lamúrias, saudade de Zélia, saudade dos filhos. Tudo isso é muito natural, não é? Mas a gente precisa também olhar a parte cheia do copo. Então, depois de ouvir, e aqui está em uma página, nós não sabemos quanto tempo durou essa conversa. Chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental
ao oceano largo das lágrimas. Não falha nunca. Não falha nunca. É mapa, né? Então, a queixa conduz a nossa mente para essa condição. André poeticamente diz: o oceano largo das lágrimas. E aí o vovozinho, que chegou no quarto, só faltou levar docinho, só faltou levar balinha, bombom, sonho de valsa. Coloca as vestes de professor. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Minhas queridas, meus queridos, que pergunta. Lembra a outra. Lembra uma outra pergunta que invariavelmente era feita a cada vez que um doente de matéria e espírito procurava o nosso mestre. Que queres que eu faça? O Haroldo faz uma brincadeira com a história do cego Bartimeu, que é o cego de Betsaida. E ele fala assim: eu nunca entendi no começo essa passagem, né? Ora, o sujeito é cego, chega perto de Jesus e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? Fala, não, eu sou cego, mas eu quero ouvir, né? Eu nunca entendi isso, diz o Haroldo. Né? Até que eu passei a compreender que nem todo doente quer verdadeiramente a cura. Nem todo cego quer verdadeiramente enxergar. Porque enxergar aí, enxergar com esses olhos, enxergar espiritualmente. E enxergar espiritualmente traz junto, traz de caminhão muita responsabilidade. Então, no capítulo 6, essa fala de Clarencio é extremamente importante, profunda, e nós deveríamos, perdão pela impertinência, quem sou eu para dizer o que cada um deveria fazer, mas eu vou adotar como método pronunciar essa frase com alguma regularidade diante do espelho. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Como é que a gente se comporta diante de uma pergunta tão grave? Vocês eu não sei, eu tenho uma expressão erudita, intelectualmente muito profunda, que é essa daqui, ó. Uhum. Né? Vai falar o quê? Quero, quero, quero. Claro que eu quero. Ou, né? Não sai mais nada da gente. E aí vem a lição. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Nossa, tá bom. E como é que faz? Atribuem a Einstein a seguinte frase, que é curioso que uma pessoa faça sempre as mesmas coisas e almeje obter resultados diferentes. Essa frase é atribuída a Einstein e eu suavizei. A palavra que ele usa não é curioso, mas também não vou dizer qual é aqui, não é? Então Clarencio vai dizer para ele: se é verdade que você
quer a cura espiritual, que é a que interessa de fato. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e Jesus exemplificou isso muitas vezes. Se você quer a cura espiritual, não fale excessivamente de si mesmo, porque mesmo em partes do filme da tua vida, você não vai ser o protagonista. Aliás, para nós espíritos, o protagonista é sempre Jesus. Então, aprender a coadjuvar, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, aprender a coadjuvar é muito importante. Né? Tá bom, Clarice, eu entendi. O que eu faço então? É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. E tem um trecho que eu destaquei com 3 asterísticos. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas, quanto mais eu insisto no resmungo, na reclamação, enfatizando a dor, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. É forte isso, né? Não é? Vocês não acharam? É forte. E é uma receita. Cuidado com as tuas frases que começam sempre como eu. Isso denota, no mínimo, que a gente não está conseguindo ver o conjunto. Isso denota, no mínimo, um ego exacerbado. E Clarice está dizendo, cuidado com isso. Isso é bem diferente de autoestima, isso é bem diferente de autoamor. Sossega teu coração e mede as palavras. Não seja melífluo, não seja enganoso, mas pense, porque as palavras têm força. E se usadas para destruição própria ou do outro, por vezes serão séculos e séculos para reparação. Então, as hashtags do capítulo 6 são a força das palavras, o apoio espiritual, pensamentos novos. E é isso do capítulo 6. Tudo tranquilo? Para nos encaminharmos para o fim da prosa, destaquei um trecho do livro que alguns dão muita risada. Eu não dou porque eu me coloco às vezes no lugar da senhora. É o capítulo 13. Aquela senhora que está saudosa dos filhos, vendo que eles estão dando cabeçadas, a Ira já se lembrou, fez assim com a cabeça. Vendo que eles estão dando cabeçadas na terra e, como matrona, como grande mãe, quer intervir, resolver tudo e, enfim. Então, André foi ao ministério para pedir trabalho e ele está atrás dessa senhora. O nosso Clarencio pergunta: quantos bônus hora poderá apresentar em benefício à sua pretensão? A interpelada respondeu hesitante: 304. É de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia, até hoje, 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma da vigilância do Ministério da Comunicação. Bom, Clarencio relata, nós não vamos relatar, 4 ou 5 oportunidades que ele deu à irmã. E ela
renegou todas. Então, ela não pôde ser atendida naquele momento. André já estava com as barbas de molho e o benfeitor diz: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me, hesitante, para conversar. A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade de nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Ó espírito desprendido! Perdão, André, eu não consegui não fazer esse comentário, mas é muito amoroso, meu irmão. Você nos ensina sempre. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar minhas intenções mais íntimas. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. No lugar de André, o que vocês fariam? Vocês eu não sei, mas eu já coçaria o que eu não tenho mais aqui, que é cabelo, né? Fazia aquela cara, bom, então tá bom, eu vou até ali e já volto. Mas André não faz isso, ele é muito mais corajoso, está no outro estágio, bem diferente do meu. E ele fica, ele aguenta. Até aí as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Clarencio continua, o professor. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro porque seus pais, generosos, lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Se a gente traduzisse essas palavras para o aramaico de 2000 anos atrás, nós teríamos Jesus falando, certo? Clarencio está em consonância com o Evangelho, com a obra, com a doutrina que nos acolhe e que diz: não há progresso sem trabalho.
Essa é a lição que ele está deixando para André Luiz. E nós finalizamos essa fala sedentos por ouvir os irmãos e as irmãs, deslocando a cena que se passa na década de 30, 40 do século passado e que é relatada em 1943, para os dias de hoje. O cenário não é mais nosso lar, a colônia espiritual. O cenário é cada uma das nossas casas espíritas. Quantos de nós aceita, sem pestanejar, o trabalho mais humilde? Quantos de nós sabe que um centro espírita é obra coletiva? Todos nós sabemos disso. A nossa cabeça é tranquila com relação a isso. Mas e quanto ao nosso coração? Quantos de nós aceita que o protagonista da casa espírita é Jesus, é a doutrina, é o Evangelho? Quantos de nós aceita coadjuvar? Eu uso sempre essa imagem aqui em casa com a querida filha de 12 anos, que ouviu na última sexta-feira de um médico muito querido. Não, tá tudo bem. Ela só está se tornando aborrecente. A gente fala bastante aqui em casa da necessidade de saber coadjuvar. Então, nós esperamos que essas palavras tão simples, elas não dão conta do que é Clarencio. Elas gostariam de ter funcionado como um simples aperitivo para que cada um de nós fique com mais vontade de ler novamente e pesquisar mais profundamente o livro Nosso Lar, e, em particular, esse espírito ímpar. Nós desejamos também que essa breve tomografia, eu ia falar radiografia, mas é muito antigo, que essa breve tomografia de Clarencio possa guiar os nossos passos, possa iluminar a nossa caminhada, porque a doutrina espírita está contida em cada página, em cada linha da obra de André Luiz, com o auxílio prestativo, amoroso de Emmanuel, com os seus prefácios, nós temos guia fiel para a nossa caminhada. Nesse prefácio, Emmanuel tem ensinamentos lindos, mas ele generosamente define. O título do prefácio é Novo Amigo. Ele está falando de André Luiz, mas quando a gente lê isso, a gente fala, quer ser meu amigo também? E que bom que ele quer, né? E que bom que ele é nosso amigo. E no prefácio, ele brinda. E nós sabemos que Emmanuel não desperdiça palavras. Ele fala do trabalho de André, que precisou despir-se da pompa da terra e tornar-se simples, para que pudesse desenvolver em plenitude o trabalho. Ele dá o exemplo de André para todos nós, aquilo que nós deveríamos fazer ao longo da nossa caminhada. Acho que todo mundo aqui sabe de onde vem o nome André Luiz. Quando apareceu para o Chico, precisava ter um nome, e o irmão do Chico estava dormindo na cama ao lado, e ele pergunta, como é o nome desse irmão? Ah, esse é meu irmão, André Luiz. Então pronto, para você agora eu sou André Luiz. E Emmanuel fala,
desse espírito que se despe dos títulos, do orgulho da terra, que agradece a bênção do remorso, mas vai construir obra sincera. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Isso é o que ele fala de André Luiz. Isso é o que ele fala para todos nós. Que a nossa fé, que o nosso trabalho não seja objeto de escândalos, que nós não esperemos do irmão mais novo, ainda verde, aquilo que o irmão não pode dar. Na nossa caminhada nós vamos encontrar muitos irmãos que só podem nos dar espinhos, que só podem nos dar palavras duras. E Emmanuel nos convida, em vez da recriminação, que nós nos lembremos que há muito pouco tempo, quem estava nessa condição éramos nós mesmos. Quero agradecer muitíssimo a oportunidade e ouvir o que vocês tiverem para dizer. Muito agradecida, Luiz Fernando. Muito interessante. Agora, você falando do Clarencio desse jeito, eu me lembrei de uma amiga nossa, de uma expressão que uma amiga nossa coloca, Rosa conhece ela. Cadê a Ela Rosa? A Rosa está coloca aqui. que. É, a Rosa está aqui. É, o Clarencio, ele educava com uma doce severidade. Perfeito, Então, perfeito, perfeito. É isso, que era uma, definição boa. ela sempre falava, a gente educa com doce severidade, né? Você tem que ser firme, mas com amor, né? Com carinho. Aí eu fiquei o tempo inteiro lembrando dela, com você falando de Clarence. Mas isso é Jesus também, não é, minha irmã? Sim, sim, sim. Isso é Jesus, é uma É conexão que a gente também, vê desse espírito, né? é Eu interessante. me lembro sempre do trecho que aquele grupo que alguns de nós já frequentou, os fariseus, quando dizem a ele, quando ele está ensinando, né? Somos nós também cegos? Como quem diz, né? A fala deles é: esse matuto daquele lugar que não dá nada, quanto mais profeta. Ele está querendo dizer que a gente é cego. E aí, o Rabone, que é o mestre dos mestres, responde: não, estou dizendo não. Se reconhecesseis cegos, não teriam tanta culpa, tanta responsabilidade. Mas como dizeis que veis, então tem responsabilidade nisso, Hum. né? Ele era duro com a soberba, ele era duro com a É, falta de humildade, mas ele é todo amor. Eu estava é. fazendo um estudo nós estávamos fazendo um estudo semana passada com Marquinhos, por uma casa lá de Irará, fizemos em conjunto. E o mote era: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus, já desencarnado, aparece para os apóstolos, é a terceira aparição, e ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde. Então ele orienta: alimenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Pedro olha assim: amo. Fala, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro já triste, porque Pedro não percebeu o que era aquilo. Pedro não percebeu que aquilo era uma delegação de tarefa. O discípulo estouvado, aquele que negou 3 vezes após dizer que ia para qualquer canto que o mestre fosse, vai ter uma cruz para o senhor, tem uma para mim. E negou 3 vezes.
Então Jesus, diante dos outros irmãos, confirmou Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? E após a terceira vez, Jesus, então, diz como é que Pedro vai dar testemunho de uma maneira cifrada e delega com autoridade a chefia do colegiado apostólico. Então é um mestre amoroso, é um mestre que não deixa uma ponta desamarrada. E Clarencio segue muito bem esse espaço. Eu Uhum. fiquei muito, Uhum. muito tocado, porque é uma coisa que a gente tem que ouvir, né? Você quer mesmo a cura espiritual ou você está brincando? Ou você quer ficar no vitimismo, com alguém passando a mãozinha na sua cabeça e você estacionado? Então, se você quer a cura espiritual, e aí vem a receita. Nessa edição da FEB, para quem tem curiosidade, é página 43 que nós lemos. Aprende Uhum. então a não falar excessivamente de si Nossa, mesmo, gente. né? Uhum. Quanto que isso é importante para os dias que a gente está vivendo, né? A gente fala muito, Uhum. reflete pouco. É. Eu vou pedir para a Lívia. Lívia, você conseguiu acompanhar o chat? Tem alguma coisa? Tem alguma pergunta? Oi, não teve pergunta e também porque, como não foi ao vivo no YouTube, né? Também não tem comentários do Não YouTube. deve ter. É, Tem uma. Só até o que você colocou mesmo, né? Aquela é, observação. é, o comentário foi meu mesmo. Estou lendo É, agora que eu não consegui ler inteiro. é, A parte que eu não li é: quando identificamos nossa responsabilidade, somos capazes de refletir e refazer nossa direção. É isso. isso. Pois é. Porque eu acho que isso é muito importante de enfatizar, né? Como você falou sobre o suicídio, e que é uma coisa que na modernidade está muito em voga, principalmente entre os jovens, né? Não só o suicídio indireto, mas o direto mesmo, né? Sim, Então é muito importante a gente trabalhar essa questão da culpa, né? Porque não é para culpar, né? É para se responsabilizar e se reformar, né? É a reforma íntima. Senão também você entra num looping, né? Você fica o tempo todo, né? Eu faço, me culpo, aí não consigo sair disso, aí faço errado de novo, aí minha autoestima desce e aí eu fico o tempo todo nessa vitimização. Então é bem É, complicado. e é, espiritualmente isso é porta aberta para processos isso. obsessivos muito graves. É. O livro abre falando disso. Nós vamos fazer uma fala na terça-feira para o Gresg sobre a obsessão. E justamente isso, o André, naquela situação do umbral, né, o que é que abre as portas? Página 21 dessa edição tem uma frase muito bacana. Esse processo da culpa atravessa muitas das nossas existências, das nossas experiências e carreia para o nosso lado companhias difíceis, É. sofredores, enfim. Uhum. A gente É. tenta trabalhar com os jovens aqui da morada bastante essa questão da culpa na mocidade. A Rosa está com a mão A levantada, Rosa, O a Rosa Silvio levantou, também. a Rosa Né? levantou primeiro. Tá. Vai, Rosa. Oi. Não, é porque eu lembrei, amiga da Doce Severidade, você está aí, Francisco de Assis. E o É, Leonardo Boff, ele tem um livro chamado Francisco de Assis, Vigor e Ternura, né? perfeito. Né? Vigor e ternura, que Francisco era assim, né? Ele era muito terno, né? Eu acho que continua. Agora, ele era muito firme, tinha um vigor nas suas falas, né? Nas suas crenças e no modo de ensinar, né?
de orientar, era muito bom. Agora, esse negócio da culpa, tinha uma professora no ESD, uma médica, que ela era médica lá da UFRJ, ela dizia que o ser humano, ele carrega um peso enorme de culpa, né? Diz que o ser humano, e realmente, a gente tudo, porque tudo foi nos ensinado que é pecado, que é pecado, que é pecado, então você peca e você fica ai, meu Deus, me sentindo culpada porque você pensou, porque e é muito difícil mesmo. E isso aí tem que se tratar muito e se falar muito sobre isso. Porque não é se sentir só culpado, né? Como é que você vai sair disso? Ninguém é culpado de nada. Você só, naquela hora, era o que você podia dar da sua evolução. Vamos Perfeito, melhorando para sair dessa culpa, né? perfeito, É. perfeito, é isso. A gente esquece, né? A Terra às vezes nubla um pouco o nosso pensamento. Eu estava pensando esses dias, estava comentando até aqui em casa, como é difícil falar e explicar o espiritismo para um não espírita. A mãe de um dos meus alunos, eu faço atendimentos particulares, e ela deu carona e ela perguntava, e sempre começa assim, você que é espírita, Triste. é, É mesmo, é quando isso vem mesmo, vou assim, desligar aqui. quando vem assim, tem uma moça querendo ver vocês aqui, querendo dar oi. Ela não vai ouvir vocês, mas é a Hanna, é a mocinha que eu citei antes. É também conhecida como invasora de lives. Há muito tempo ela faz isso, quando ela era pequenininha. Mas sempre que começa assim, você que é espírita, eu já falo, aí vem, né? Como é que Deus pode permitir que uma criança de 2 anos, ao sofrer uma queda, fique em estado vegetativo, fazendo sofrer uma mãe que cuida desse filho há 20 anos? Aí você dá aquela respirada e fala: dou a resposta curta ou explico? Porque, na verdade, quem faz esse tipo de colocação não quer ouvir, quer no fundo que a gente diz, aí foi injustiça, aí Deus errou, aí não tenho como dizer, né? Quer ouvir isso. Por quê? Porque a gente foi durante muito tempo doutrinado de aqui na morada, a fundadora, quem nós chamamos carinhosamente de mãe, que já está na pátria espiritual, mãe Luzia, ela falava, olha, e as pessoas cumpriam a sua missão onde antes de Kardec? Né? Então, estagiamos várias vezes no seio da Igreja Católica desempenhando uma determinada missão e trazemos dentro de nós isso, trazemos esse aprendizado. Mas agora temos, desde 1857, o Livro dos Espíritos e toda a codificação para ideias novas, como diz Clarence. Então, trabalhar essas ideias dentro de nós é fundamental. E varrer para baixo do tapete. Ah, não, eu tive culpa e não sei o quê. Não. É como Jung, que eu gosto muito, não conheço profundamente, mas do que conheço gosto, diz: tem que encarar a sombra, tem que entender a sua sombra, porque ela faz parte de você. Se você vai empurrando toda a sujeirinha para baixo do tapete, se você vai colocando a sombrinha toda vez no porão, uma hora a porta do porão arrebenta e ela sai descontrolada. A gente aprende isso com o Espiritismo também. Então vamos reconhecer essas vivências e vamos procurar trabalhar de uma maneira diferente. Falei muito. Silvio, Eu- Sim, tá aberto o microfone? Sim, estamos te Sim, boa ouvindo. noite. Boa noite. Eu anotei muitas coisas, mas vou falar pouco, porque
Foi bem completo o estudo. Eu gostei. Eu achei que a fala foi aquela a severidade mansa, a fala do nosso irmão aí, porque todas as palavras que ele falou ecoaram bem dentro da gente. Eu acredito que estou falando por mim, ecoaram bem dentro para mim. E as coisas que eu anotei, ele falou sobre a sombra e já fiz outros comentários aqui nesse grupo sobre a sombra e tem um deles que é bem interessante, que a gente só consegue ver a sombra quando a gente está se aproximando da luz. Até que a gente esteja em direção da luz ou aproximando da luz, a gente nem sabe que tem sombra. Enquanto a gente está na escuridão, Perfeito. aí a gente nem sabe que tem sombra. Fica incomodado, mas à medida que a gente se aproxima da luz, a gente consegue perceber a existência da sombra, não consegue se livrar dela, mas também não pode ficar olhando para ela, senão a gente vai se desviar da luz. Então, quando a gente começa a ver essa coisa de sombra e luz, ela é bem ampla também nesse aspecto, porque a gente sabe que tem a sombra, não consegue se livrar dela e não pode ficar olhando para ela, né? E aí a gente cai naquelas considerações que foram feitas durante o estudo em relação ao remorso, que o remorso ele precede as bênçãos do remorso. Na hora que ele estava falando, eu entendi assim, que é como se fosse uma esquina que a gente está. Ou a gente entra na rua da culpa, ou a gente entra na rua do arrependimento. Perfeito. Mas a gente pode também passar um tempão naquela esquina, sem sair do lugar. Sim. Né? Perfeita então, a imagem. Pois é. Então, a gente... e a culpa aprisiona, né? E o arrependimento é o começo da libertação. Então, eu achei essa imagem que na hora, falei, achei bem legal essa sacada, essa observação que ele fez a respeito da... E a última coisa aqui, se desculpar por estar falando muitas coisas para nós que talvez estivessem falando assim muito assim, mas é a severidade mansa, é aquela coisa certa que a gente escuta. E aí eu vi a imagem do Francisco de Assis ali atrás, e depois a Rosa falou da serenidade do Francisco de Assis. Quer dizer, a gente sempre escuta essas falas e às vezes a gente está muito mergulhado na matéria e só vê matéria. A gente tem que botar a cabeça para fora para ver assim, a sensibilidade da parte espiritual do que a gente escuta, né? E gostei muito. Muito obrigado aí, Luiz. Obrigado a todos. Eu é que agradeço muito os comentários, Silvio. A gente já está bem adiantado, mas eu não posso me furtar a comentar brevemente isso que você colocou. 2 pontos. Primeiro, a gente não pode se livrar da sombra, porque ela faz parte do nosso ser, né? Não tem como fazer uma cirurgia e extirpar. Tem que trabalhar aquilo, porque benfeitor, amigo e amado, diz com recorrência: a pedra que hoje detém momentaneamente a caminhada, ela pode ser alicerce firme, sólido para a construção da nossa fé profunda, né? A sombra tem esse papel. É fazer com que nós nos reconheçamos caminhantes, jornaleiros, dia após dia. Nós estamos indo. Então, ela é muito importante para a nossa melhora e para o nosso crescimento pessoal. O segundo ponto que você colocou, citando Francisco, citando Clarencio, a questão da severidade. Nós, apesar de já termos um tempo dentro da morada, fazíamos o acolhimento dos irmãos, foi graças ao nosso amigo Orson Peter Carrara, durante a pandemia, que nós tivemos a bênção de encontrar outros irmãos em outras casas espíritas. Quando foi possível, passamos então a fazer
sempre bate-papos, palestra muito raramente, bate-papos presenciais, né? E uma coisa que sempre nos foi ressaltado pelo amado benfeitor, o meu mentor, é que não adianta estudar bibliotecas e mais bibliotecas se a gente não fala conosco mesmo. Se aquilo que a gente está lendo, se aquilo que a gente está estudando não é aplicado 10, 20, 30, 40, sei lá quantos por cento no nosso dia a dia. Tem uma coisa que eu queria comentar, e com isso encerro de minha parte, que é um livro do Hermínio. Eu devo até ter comentado quando falei sobre ele nesse espaço. É uma coletânea de experiências do Hermínio, e essa se chama O Exilado. E ela abre com um espírito que está preso, é prisioneiro de si mesmo, na Grécia de Sócrates. São quase 2.500 anos, prisioneiro do perfeccionismo. Se não for desse jeito, eu não quero. Se não for desse jeito, eu não avanço. Se não for da minha forma. Quer dizer, um espírito erudito, extremamente intelectual, da academia, mas que não conseguia verter aquele conhecimento teórico em aprendizado prático. Por que nós estamos dizendo isso? Porque se tudo que nós falamos, estudamos, aprendemos, não for feito um paralelo, o que de Clarence, o que de André, o que dessas experiências servem para a nossa prática espírita diária nas nossas casas? O quanto disso que André viveu, testemunha, nós repetimos diariamente. Eu aceito qualquer trabalho, mas se tiver algum destaque, né? Sabe como é? Então eu gosto muito do Haroldo quando ele ressalta, o Haroldo pré-2019, que fazia palestras baseadas no Sermão do Monte, e ele ia para as casas, aqui no interior de São Paulo, cidades muito pequenas, e ele falava da importância da pessoa que colocava o jarro com água, né? É porque a casa espírita, a gente não deve esquecer disso nunca, é obra coletiva. E quando a gente achar que está trabalhando muito, convém dar uma olhada no trabalho da espiritualidade. Aí nos colocamos no nosso lugar. Necessários, mas pequenos jardineiros, pequenos tarefeiros. Muito obrigada, Luiz Fernando, muito obrigada. Eu é que Foi agradeço. muito, como o Silvio falou, né? Parece que eu estava ouvindo o Clarence falar para gente, para mim, né? Para todos nós, né? Todos nós. Foi Para muito todos bom. nós. E agora nós vamos passar. Alguém mais quer colocar alguma coisa? A gente já está com um horáriozinho avançado mesmo. Mas a gente abre para se você quer colocar mais alguma coisa, suas Não? considerações finais, e aí depois a gente. Maria levantou o dedinho. Tá sem som. A gente não está te ouvindo, Xavier. E agora, estão me ouvindo? Alto e claro. É porque aqui está um barulhinho, aí se fosse falar de barulho. Bom, primeiro agradecer o Luiz Fernando Bahia, você, que não é a primeira vez, né? Você é uma dádiva aqui na nossa casa. Eu fiquei pensando assim, né? É um ceareiro de luz. Sim, então calma. É um ceareiro de luz. É um ceareiro de luz para mim. Né? Não é assim a escadinha que a gente vai, né? Então, eu fiquei pensando na
culpa, né? Sim, todos nós somos culpados. Não nessa culpa crística, né? Essa não, porque Cristo jamais, ele nos tira dessa lama. Mas ainda inferiores como somos, de onde a gente vem, né? Tudo culpa, até pelas próprias religiões, por onde a gente passou. Sua culpa, sua máxima culpa, eu sempre enfrentei isso, não inventei nada, minha quando era criança, quer saber se não, porque eu não fiz tanto. Então, aí você tem que pegar a culpa, né? Assim Jesus nos ensina, e transformar. Porque se você sente aquela culpa, vem aquele pensamento que fica te corroendo assim, ai, está me incomodando. Então, transforma exatamente o contrário. É pegar essa culpa negativa de imediato e transformar no pensamento positivo. Transformação. Uma das coisas que eu amei, que você cita o Yu, meu queridinho e tal, né? Todos nós temos sombras. Claro, claro. Estão querendo ser o quê? Jesus? Jesus teve que vir para as sombras, não é? Ele veio assim por meio de nós, por meio da nossa lama. Ó, meu filho, é assim mesmo. Se eu vim, né? E ele que não tem sombra, não essa sombra nossa, então pega a minha sombra, a gente tem que fazer essa, né, simbologia. Se eu não consigo ver Jesus assim, siga a sombra de Jesus. Pronto. Siga Jesus. Eu ainda não estou lá e nem tenho luz suficiente para estar nem do lado, nem na frente posso. Então, vou seguindo aqui na sombra. Quem dera que eu já estivesse na sombra de Jesus. E aí, quando vi você colocar o meu queridíssimo Francisco de Assis, que para mim é muita coisa, né? Aí a gente começa, tá. Então você começa a entender, a aceitar para poder trabalhar, assim como foi, né, a palavra lá do início nosso, né, da nossa leitura hoje, o amor. O amor. Porque amor maior do que Jesus, amor maior do que Francisco de Assis. E aí, então se ame. Ame. Vou amar minha cupinha, olha só, cupinha, mas você vai ter que sair, não vai se despedindo de mim. Vem um arrependimento, bem-vindo, mas agora já está na hora de ir embora. Então, essas sombras, né, que você trouxe, eu fiquei imaginando, meu Deus, a sombra desaparece quando a luz chega. Silvio Então, se a gente colocou. vive nessa dualidade, né, se a gente vive nessa dualidade, que o nosso mundo terra é dualidade pura, então, se eu estou nas sombras, também chego na luz. É a gente pegar sempre, né, o lado negativo e vamos trabalhar o positivo. Eu fico assim, sempre. Você, quando vem à nossa casa, para mim é um banho de luz. É uma alegria. Um areio É de uma paz, alegria. de amor. É uma alegria muito grande, nossa, de verdade. É um banho de luz, é um banho de amor, é um banho de doçura para Nossa, todos aqui nós. também. Silvio Agradeço estava. muito. Eu é que agradeço. Silvio estava se Gratidão despedindo. imensa. E A coisa, você? a coisa mais bonita que tem aí, você falou em Jesus e Francisco de Assis, a gente brinca na mocidade. Tem um trecho que Humberto de Campos coloca no Boa Nova. Esse querido que está aqui, antes envergou a vestimenta de João Evangelista. Sim. E a Uhum. gente brinca com os meninos, a gente fala, olha o apóstolo amoroso. Quando ele era adolescente, aquela passagem na Samaria, que ele e o irmão, os dois filhos de Zebedeu, ele e Tiago maior, vão até os samaritanos para conseguir hospedagem. E os samaritanos negam. E o que esse apóstolo amoroso que está aqui atrás faz? Ele diz assim, o senhor quer que a gente mande não, o senhor quer que a gente reze para Deus jogar raio sobre os samaritanos? Porque era da época, aquele que negasse hospitalidade, aquele que negasse alimentação, Deus despejava sobre ele raios. Então o apóstolo amoroso, com seus 16, 17 anos, entre 15 e 17, vai para Jesus e fala, se o senhor quiser, a gente reza agora para Deus jogar raios sobre os samaritanos. Então, João também teve seu aprendizado. E está aqui, bem atrás, o aprendizado de João.
né? Aqui ele já conseguia reconhecer como irmãos e irmãs todas as criaturas. É um excelente exemplo para a gente. É verdade. Gratidão. Muita gratidão. Minha. Mais, um, mais uma vez, Luiz, muito obrigada. A gente agora vai passar para a fluidificação da água e depois a prece final a gente encerra, tá? Se você precisar sair, fique à vontade, mas se não, vai ser ótimo você participar com a gente até o final. Vou Bom, participar, quero deixar um beijo carinhoso para todos e agradecer mais uma vez essa oportunidade. Também além de vocês, é presente do meu irmão Marquinhos, que cedeu o lugar. então eu vou pedir para o Antônio Carlos fazer a fluidificação das nossas águas e depois, logo em seguida, Xavier pode fazer a prece final, tá? Por favor. Sim, gratidão. Deus de infinita bondade, misericórdia, Jesus, nosso bom e amado Mestre. Aqui nós nos encontramos, nos reencontramos em Teu nome, ouvindo, aprendendo lições valiosas que vêm aos nossos corações. E imbuídos nesse sentimento fraterno, nós rogamos à espiritualidade amiga, hoje, todos nós trazemos o nosso querido Francisco de Assis e tantos outros irmãos que vêm nos auxiliar no crescimento. Nós rogamos a esses espíritos que possam nos auxiliar nesta noite na fluidificação de todas as águas que foram colocadas com este propósito. Permita, Senhor, que possa assim ser trabalhado pela ação magnética, fluidos positivos para nos auxiliar no caminho da bondade, da misericórdia, auxiliando conforme nosso merecimento, nosso corpo físico, mas principalmente a nossa disposição espiritual de alcançar a luz. Obrigado pelos ensinamentos da noite de hoje. Agradecemos a todos os espíritos amigos incumbidos desta tarefa a nossa gratidão. Graças a Deus. Graças a Assim Deus. seja. Nós te agradecemos, Mestre amado Jesus. Nós te agradecemos, Mãe Santíssima, por essa noite amorosa, quanta doçura, quantas lições amorosas que vamos internalizar no nosso espírito, melhorar um pouquinho mais. Nós te agradecemos pela presença do nosso querido Luiz Fernando, que trouxe para cada um de nós o exemplo de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir que estás pertinho de nós, Senhor. Que a cada passo seja um passo de amor, de luz e de fraternidade. Que nessa noite gloriosa, com esses ensinamentos luminosos, que internalizem em nós, na nossa alma, no nosso amanhecer, no nosso anoitecer, e que possamos mais e mais ver a claridade de um mundo maior e melhor através das nossas responsabilidades, dos nossos discernimentos, das nossas próprias imperfeições, trazendo a perfeições celestial
Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por todos os ceareiros que estiveram na nossa frente, sempre deixando um rastro de luz, um caminho limpo, nos mostrando que existe uma vida luminosa à nossa frente, colocando-nos em nossos corações a coragem, o ânimo e a força dos nossos amores, que na frente seguiram nossos professores amorosos, nos ensinando, vem para perto de nós, vem para perto da luz, vem nos conhecer e conhecer a si mesmo, porque a bondade existe em todos nós. Assim como o nosso querido Francisco de Assis, te pedimos, Mestre Jesus, fazei de nós um instrumento da tua paz, fazei de nós um instrumento do teu amor, fazei de nós um instrumento da tua luz, e que essa luz se faça a todos os seres da terra, a todos nós, a nossa eterna gratidão, por mais essa oportunidade, esse presente divino que chegou até os nossos lares, melhorando cada vez mais a nossa consciência de um dia melhor. Abençoa os nossos lares, nossos familiares e toda a Mãe Terra. Gratidão, Senhor. Gratidão à Casa de Emmanuel por essa oportunidade de paz e amor. Pedimos a permissão para dar por encerrar essa noite linda e amorosa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Paz e bem sempre. Gratidão. Que assim seja. Que assim Assim seja. seja. Obrigada, Beijo para assim nós todos.